como que eu sei que projeto é melhor talvez ir para o lado do Six Sigma, que projeto é melhor talvez ir para o lado do Lean? Então, começando fazendo essa apresentação, o que é o Six Sigma, o que é o Lean, só para a gente fazer uma introdução e diferenciar um pouquinho. O Six Sigma é uma metodologia que surgiu na Motorola, nos Estados Unidos, então é americana. Ela é altamente quantitativa, estruturada, disciplinada. Ela trabalha com o método DMake, que é bastante estruturado, né? Inclusive, é através desse método que a gente consegue garantir a qualidade do projeto, a gente consegue garantir que a gente vai chegar na solução correta. Então, o Six Sigma tem essa característica, né? Quando a empresa trabalha com o Six Sigma, a proposta é o quê? Capacitar algumas pessoas que são selecionadas na empresa como Green Belts, Black Belts. Então, a gente tem um investimento no desenvolvimento de pessoas específicas. Essas pessoas tornam-se grandes solucionadores de problema e elas vão conseguindo fazer entregas interessantes para a empresa com a ajuda do Six Sigma, tendo essa função de Green Belt e Black Belt. As iniciativas normalmente são o quê? Projetos utilizando o DMake, né? Então, o Six Sigma, por ser muito quantitativo, ele foca muito na questão do processo e na variabilidade do processo. E normalmente os temas que a gente trabalha dentro do Six Sigma é a própria otimização de processo, redução de custos e o incremento da satisfação do cliente. Isso porque o Six Sigma, como estratégia de negócio, focando, né, nesses tópicos principais, com certeza vai trazer para a empresa mais lucratividade. Então, de forma geral, o Six Sigma trabalha de maneira mais quantitativa e mais estruturada. O Lean, ele já surgiu onde? No Japão, na Toyota, né? O sistema Toyota de produção, que depois, na década de 90, ganhou esse nome de Lean Manufacturing, por causa do livro que foi publicado sobre o sistema Toyota de produção, e no livro deram esse nome para a produção da Toyota de produção enxuta. Então, produção enxuta, Lean Manufacturing, esse nome pegou, e hoje em dia a gente usa, né, o termo Lean para se referir a esse tipo de metodologia de sistema de produção. Surgiu na década de 50, então o Lean é um pouquinho mais velho que o Six Sigma. O Six Sigma surgiu na década de 80, lá nos Estados Unidos. E o foco do Lean é o fluxo de valor e a eliminação de desperdícios, né? A ideia do Lean Manufacturing, assim como a Toyota aplicou, é de tornar essa metodologia uma cultura na empresa. Então a gente percebe que em termos de desenvolvimento e capacitação, o Lean é mais abrangente. A ideia do Lean é tentar capacitar e desenvolver todas as pessoas da fábrica, todas as pessoas da empresa, cada um tendo a sua responsabilidade. Então você tem desde o operador, que deve absorver os conceitos do Lean, deve entender, né, qual é o foco do Lean, até os gestores, né, os gerentes intermediários e a alta administração. Todo mundo estaria envolvido, cada um com seu papel. No Lean Manufacturing, nós temos alguns princípios que são interessantes da gente reforçar aqui para começar a entender o que é igual ao Six Sigma e o que é diferente. Então, no Lean, alguns princípios importantes. Criar um fluxo de processo contínuo, porque isso nos ajuda a evidenciar os problemas, né? Trazer esses problemas à tona. Então, muitas vezes, é essa estratégia do Lean que faz com que a gente perceba onde que os nossos processos estão falhando. Então, de certa forma, o Lean se assemelha ao Six Sigma nessa intuição, nessa tentativa de encontrar melhorias no processo e aí reduzir as falhas que acontecem no processo e reduzir a variabilidade desse processo. Usar sistemas puxados para evitar superprodução. Então, quando a gente fala de Lean, a gente fala muito disso, de evitar desperdício, evitar superprodução. E o sistema puxado nos ajuda. Nivelar a carga de trabalho para ter um fluxo contínuo. Então, o Lean prega muito isso, você ter uma constância, né? E essa constância vai te ajudar a atender a demanda e a necessidade do cliente. Então, no Lean, a gente não quer ficar correndo atrás de apagar incêndio, né? Aquele desespero. A gente quer ter uma segurança e uma constância no trabalho que vai ser executado.
construir uma cultura de solução de problema para obter qualidade desejada logo da primeira vez. E aí entra a questão, né, de buscar a perfeição, de cada vez melhorar o processo. Isso que o Seis Sigma também tem muito forte, né? O Seis Sigma ele busca cada vez a melhoria do processo em ciclos, né, que são continuados. Eu posso rodar ciclos de melhoria no mesmo processo, tanto no Seis Sigma quanto aqui no Lean Manufacturing. E por último, né, a questão da padronização, que é muito forte no Lean, a padronização como base da melhoria contínua, a importância de desenvolver pessoas, e aqui no Lean algo até mais abrangente, e tomar decisões por consenso considerando todas as opções, ou seja, realmente entender o problema a fundo, achar a causa raiz, né, e chegar num consenso de qual vai ser a solução. Essa palavrinha consenso no Lean é muito importante porque o Lean prega muito o respeito às pessoas. Então, você chegar numa solução em consenso significa que você ouviu a voz do operador, você ouviu a voz do supervisor, você ouviu a voz do gerente. Então, existe ali um consenso e as pessoas foram ouvidas, tá? Então, quando a gente compara, a gente começa a perceber algumas semelhanças e algumas diferenças, né, entre o Lean e o Seis Sigma. E aí que vem a questão da integração. Hoje nós trabalhamos, né, muitas vezes com o Lean Seis Sigma, ou seja, o Lean integrado ao Seis Sigma. Mas também é possível que as empresas tenham o Lean Manufacturing separado do Seis Sigma. Essa integração faz sentido porque as duas metodologias buscam coisas semelhantes, né? Por exemplo, essa busca da perfeição, melhorar o processo sempre, criar uma cultura da melhoria contínua na empresa, mostrar às pessoas a importância de fazer certo da primeira vez, né? Tudo isso são características em comum, né? E o interessante é que as ferramentas do Lean e as ferramentas do Seis Sigma também se complementam. No Seis Sigma, a gente tem uma carga maior de ferramentas quantitativas. No Lean, nós temos ferramentas mais práticas, mais gerenciais, que funcionam muito bem e a gente consegue combinar. Hoje em dia, quando a gente trabalha com Lean Seis Sigma integrado, por exemplo, vocês vão perceber o seguinte, que as ferramentas do Lean ajudam, por exemplo, muito no mapeamento do processo, ajudam muito a gente descobrir quais são as falhas do processo, da gente ir lá, observar, fazer o Gemba, mapear os parâmetros, mapear as variáveis de processo e entender o que está acontecendo de errado. O Lean também tem muitas ferramentas que ajudam a gente no estudo de causa raiz, né? Já o Seis Sigma vai trazer toda a parte da estatística que vai nos ajudar, por exemplo, a entender o nosso problema através da análise de dados, né? Olhando para a minha base de dados, vendo o comportamento da minha curva, vendo como está a minha média, minha mediana, meu desvio padrão e tudo isso, né? O Seis Sigma e junto com a estatística também me ajudam a correlacionar as minhas variáveis usando, né, por exemplo, regressão, teste de hipótese, análise de variância. Então, eu tenho esse conjunto de ferramentas que se integram muito bem e por isso hoje a gente trabalha com Lean Six Sigma. Então, se eu domino bem o Lean e se eu domino bem o Seis Sigma, na verdade isso é muito positivo porque essas coisas não competem, né? Um não compete com o outro, um complementa o outro, um se integra ao outro e cada vez mais eu posso trabalhar com oportunidades de melhoria, posso atacar os problemas da minha empresa.